Começamos na semana passada uma série intitulada Consciência Crística. O objetivo é tratar acerca da mente de Cristo, demonstrar como que o Cristo de Deus encarnado, feito homem, ele desenvolveu na humanidade uma consciência, um modo de pensar, de ler, de interpretar o mundo, e sobretudo um modo de se pôr no mundo, de viver no mundo, em relação aos homens, em relação a Deus. E essa mente precisa ser gerada dentro de todos nós. O fato é que a salvação não consiste meramente em sermos salvos de uma suposta condenação eterna, de um fogo eterno, mas sobretudo a salvação diz respeito à salvação da nossa alma, do nosso ser, que um dia foi contaminado pelo pecado e que em razão de uma consciência caída, adâmica, o mundo está do modo como está, com tanta maldade, com tanta miséria, e a igreja, portanto, está nesse processo de salvação, e para experimentarmos precisamos conhecer um pouco o que o Evangelho diz acerca da salvação da nossa alma, ou da gestação dessa consciência crística dentro de nós. E hoje queremos abordar de maneira específica acerca da tentação. Nós demos o título As Três Tentações de Cristo, mas queremos também abordar esse tema de uma maneira mais ampla, chegando até a nossa própria experiência. Amém, queridos? Amados, o Evangelho nos mostra claramente algo que é fundamental para que todo cristão possa de fato ter uma experiência verdadeira de Deus. Infelizmente, o mundo cristão legou, o mundo cristianizado legou para nós a ideia objetiva do Evangelho. E é verdade que o Evangelho tem um aspecto objetivo. Qual o aspecto objetivo? Ora, o Cristo de Deus se fez homem, viveu como homem, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nos dando o perdão dos pecados e nos reconciliando com Deus. Isso é um fato consumado e que é disponível a todos nós. Esse é um aspecto objetivo no sentido de que, ainda uma vez consumado, não nos envolve diretamente. Começa a envolver o homem a partir do momento que o homem, ao crer nessas verdades, ele começa então a ter uma experiência dentro de si. Mas até então, esses fatos são os fatos objetivos do Evangelho. Mas quando nós lemos a Escritura com bastante cuidado, nós vamos perceber que muito mais do que esses aspectos objetivos do Evangelho, há os aspectos subjetivos, os aspectos que nós chamamos de aspectos orgânicos da salvação. Para você entender o que eu quero dizer por orgânico, basta você pensar num outro termo, né? Que vai complicar mais ainda. É o sentido ontológico. Não falei nada, né? Orgânico para ontológico. Ou seja, é quando a verdade ela é sentida no nosso ser. Ontológico quer dizer relativo ao ser. Ou seja, todas as verdades do Evangelho referentes a Deus, a obra de redenção, elas são reais dentro do homem. Elas estão aí para serem vividas e experimentadas. E o cristianismo não nos falou sobre esse aspecto orgânico. Tão somente nos anunciou uma boa nova de uma possibilidade de salvação, mas nos privou, mediante as suas ministrações, de uma experiência orgânica do ser que te afeta diariamente, em todo momento, todos os dias da sua vida, tanto no sentido negativo quanto positivo. Negativo, eu quero dizer, o pecado, por exemplo, não é uma doutrina, ainda que existe uma doutrinação acerca do problema do pecado, o pecado é orgânico, ele está aí, ele pulsa, ele é vivo dentro do homem, no sentido que o homem está corrompido por todos os enganos e mentiras do maligno. Aí eu pergunto, ora, se a queda do homem e o pecado é tão vivo e tão real, e ninguém pode negar essa realidade, porque embora muitos não creiam nas verdades no sentido do pecado, da queda e outras coisas, não confessam essa situação, mas nenhuma pessoa pode negar o fato de que a maldade, ela faz parte da consciência e do coração humano.
E essa maldade é que a Bíblia chama de pecado. Esse egoísmo que não pode ser negado. Nenhuma ciência pode negar o fato de que a maldade está instaurada no homem. Então, se o pecado, se essa maldade, essa perversidade é tão verdadeira, por que a salvação ficaria apenas no plano das ideias? Não segundo Platão, mas apenas no plano dos conceitos, apenas nos livros. Seria um grande equívoco, não é? Então o fato é que nós precisamos entender esse princípio do Evangelho, o princípio da identificação. Ou seja, não existe experiência do Evangelho, e tampouco existe o verdadeiro Evangelho sem o princípio que nós vamos chamar de princípio da identificação. Alguém pergunta, pastor, o que é o princípio da identificação? Imagine você que Deus, se propondo a salvar o homem, Ele não fez de outro modo, senão que em João capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo que é Deus, versículo 14, se fez carne. Então a primeira coisa para que a salvação começasse a se operar efetivamente é que o próprio Deus se identifica com o homem, Ele se faz carne, Ele se faz homem, Ele se faz humanidade. Existe coisa mais orgânica do que isso? Veja que não é apenas uma ideia ou um conceito. O próprio Deus, Ele se veste de humanidade, Ele entra no ventre de uma virgem e ali então um corpo lhe é gerado. Veja aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, pegue sua Bíblia. Vou precisar que vocês me acompanhem, que vocês compreendam claramente esse princípio, porque esse princípio é fundamental para tudo que iremos dizer mais adiante. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 14. Olha o princípio da identificação. Cristo se identificando com o homem. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então veja que esse princípio é fundamental. O Evangelho começa com a identificação de Deus com a humanidade. Então a obra da encarnação do Verbo é um princípio do Evangelho, mas que não é um princípio apenas para que você acredite na encarnação do Filho. Durante muitos anos, anos a fio, a igreja, ela lutou para que se preservasse a verdade da encarnação do Verbo, no sentido de pregar e assegurar e garantir que os crentes crescem que o Verbo se fez carne. Isso é uma coisa boa, mas sobretudo precisamos entender o porquê dessa encarnação. Ou seja, por que o Verbo tem que se fazer homem, tem que se fazer carne. Aqui é o princípio da identificação. Ele se identificou conosco, homem, para que nós, ao crermos nele, pudéssemos nos identificar com ele. É isso que está na Bíblia. Leia comigo em Romanos capítulo 6, versículo 5. Preciso fazer essas verificações para fundamentar o pensamento. Romanos capítulo 6, versículo 5. Podemos ler aqui a partir do versículo 3, né? 3 a 6, 3 a 5, de Romanos, que diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele. Olha a identificação nossa com ele. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então veja que a identificação primeira é do Verbo com o homem. Ele se identifica no sentido de que ele se faz homem, ele se veste do próprio homem, e agora todos os que creem nele são chamados a se identificarem com ele na sua morte e na sua ressurreição. Por isso que quando Cristo disse, depois da sua ressurreição, ele disse, ordenando aos seus discípulos para pregarem o evangelho a toda criatura, ele diz, batizando-os
né? O batismo, ele segue a fé. Ele diz que todo aquele que crer e for batizado. Mas veja que esse batismo não é um mero banho numa piscina, num riacho ou no rio, tampouco no Rio Jordão, mas como Paulo diz em Romanos, é a identificação daquele que creu em Cristo. Ele é identificado com Cristo na sua morte, ele é identificado com Cristo na sua ressurreição. Ou seja, o Evangelho, nesse princípio da identificação, ele pressupõe união. Deus se unindo ao homem, para o homem se unir a Deus. É o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 9 e 10, quando ele diz: conformando-me com ele na sua morte e nos seus sofrimentos. Quando ele diz conformando-me com ele, ou seja, ele fala assim: eu quero e preciso estar unido a Cristo, tendo uma experiência real de morte. Ou seja, a morte de Cristo, muito mais do que mera morte histórica, é a morte, é a destruição do ego, da consciência caída, consciência adâmica, com seus princípios, com os seus ideais. É a destruição completa de um coração caído, para então o homem se unir a Cristo na sua ressurreição, no sentido de absorver toda a verdade que é Cristo, todos os princípios de vida de Cristo, para que possa então haver de fato o novo nascimento. Somente quando existe essa identificação do Cristo com a humanidade e do homem com Deus, é que se chega então ao princípio da unidade. Quero ler com vocês, pelo menos aqui, dois textos, Efésios capítulo 2, versículo 15. O princípio da unidade é quando há essa identificação por meio da fé, acontece o que Paulo chama aqui de um só corpo. Capítulo 2 de Efésios, versículo 15, que diz assim: olha, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Olha, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Veja como Paulo é ousado, e a verdade também é ousada, quando diz reconciliando os homens em um só corpo com Deus. Então o Evangelho tem esse princípio, o princípio da identificação e o princípio da unidade. Então nós estamos nesse caminho. Me pergunta, pastor, mas o que isso tem a ver com as três tentações de Cristo? É que Cristo, sendo ele identificado com o homem, se tornando o Cristo de Deus um homem, ele vive como homem, para que nós, olhando para Cristo, possamos nós entender a nossa trajetória de salvação. Ou seja, Cristo ele se veste de humanidade, e ele toma uma humanidade, não uma humanidade de pecado, mas uma humanidade sob os efeitos do pecado, e ele vive como homem, como qualquer outro homem sobre a terra. E ele se faz homem para vencer o maligno. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos que lá no Éden estava o homem, Adão, humanidade, onde ele foi tentado, e sendo tentado, ele caiu. Ou seja, a serpente enganou Adão, Adão foi enganado, tomou como verdade as mentiras e os sofismas do diabo, e se tornou um Adão caído, um velho homem. Ou seja, sendo tentado, ele perdeu, ele foi vencido, ele foi derrotado. Então Cristo, para salvar o homem, não dá apenas uma ordem ou um perdão, mas ele fala: não, vou me fazer homem como Adão, homem como todos os homens, e como homem eu também serei tentado, e sendo tentado eu vou vencer o problema do pecado, e vencendo o pecado eu vou instaurar na criação, na humanidade, uma nova consciência. Então nós, olhando para Cristo como homem, nós vamos entender um pouco acerca de nós mesmos. Sabemos que Adão caiu no Éden, e em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 narram que tão logo Cristo alcançou a idade de 30 anos, diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto
a fim de ser tentado pelo diabo. Queridos, não é coisa de pouca importância a questão da humanidade de Cristo, do viver humano de Cristo e da tentação de Cristo. Quero chamar a atenção dos irmãos para um texto de Isaías. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 7, versículo 14 e 15. Um texto interessante porque fala da humanidade do Messias. E diz assim acerca dele, olha, veja na sua Bíblia, Isaías capítulo 7, versículo 14 e 15. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Veja, falando da virgem que daria à luz um filho. E esse filho, homem, nascido de mulher, participante, como diz Hebreus, de carne e sangue, a nossa semelhança. Ele foi crescendo desde a sua tenra idade, a sua meninice, até que ele chega um momento no seu crescimento, como diz lá no livro de Lucas, que ele crescia em estatura, ele crescia em sabedoria, ele crescia em graça. Então ele era uma criança que se desenvolvia como todas as outras, passando todas as etapas da vida humana, todas as fases da vida humana, até o ponto, como diz Isaías, em que ele se desperta na sua consciência humana para o bem e para o mal. Assim como lá no Éden, o homem foi posto diante daquela árvore simbólica, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, sinalizando o momento em que o homem, na sua criação, ele teve a sua mente aberta para o discernimento do bem e do mal, da ética, da moral, da verdade, do amor, do ódio, de todas as coisas, para que agora ele pudesse decidir como viver, tomar o caminho certo para viver em relação a Deus e em relação ao outro. Assim também Jesus, homem, eu me refiro à humanidade, num dado momento da sua experiência humana, diz o livro de Isaías, que ele haveria de aprender a escolher o bem e a rejeitar o mal. No sentido que, como homem, ele haveria de tomar uma posição diante de Deus, assim como Adão no Éden teria que ter tomado uma posição, ou que tomou uma posição, ainda que negativamente. Então, quando falamos da tentação de Cristo, estamos falando de uma tentação real dentro da sua humanidade, levando em conta que a Escritura ensina que Deus não pode ser tentado por ninguém, e Deus a ninguém tenta. Então essa experiência da tentação de Cristo só pode ocorrer no plano da sua humanidade. E lá estava Cristo no deserto, ficou 40 dias, no livro de Marcos diz que ele ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Entretanto, a Escritura nos apresenta tão somente 3 delas. Ora, se ele ficou 40 dias sendo tentado, isso implica que houve muitas tentações, mas somente 3 nos são registradas, talvez porque essas 3 elas incluem, elas servem como pilares, né, de toda e qualquer outra tentação. Estava Cristo no deserto, 40 dias sem comer, 40 dias de jejum. Ele haveria de imediatamente começar a sua obra, o seu ministério, e a Escritura é clara, ele estava lá para ser tentado, no sentido de que ele precisava passar por todas as experiências, como você e como eu, para que ele pudesse de fato e de verdade, no final falar: eu vim como homem, vivi como homem, fui tentado como homem e venci como homem. Ele precisava de ter tal experiência, né? Ele precisava passar por tudo aquilo que nós também passamos, para que ele pudesse ser o redentor da humanidade. E diz a Escritura que ao cabo de 40 dias estava lá, e aí o texto, conforme toda a Bíblia, a narrativa de toda a Bíblia, diz que apareceu-lhe o diabo. E aqui eu preciso que os irmãos pensem comigo por um momento, antes de nós explicarmos um pouco sobre essas tentações. Reflita comigo
Eu tenho chamado a atenção dos irmãos para o fato de que a Escritura precisa ser lida com bastante atenção e tem que ser compreendida no sentido orgânico da verdade. Porque está lá o leitor lendo a tentação de Cristo, Mateus capítulo 4, ou Lucas capítulo 4, e está ali ele pensando, Jesus sentado numa pedra, daqui a pouco aparece o diabo. Aí a pessoa começa a fantasiar logo um ser folclórico, né? Com aquela leg vermelha, bem apertadinha, aquela capa preta, com um tridente na mão, uma barbicha assim bem parecida com a do nosso irmão Márcio, não é? Olhos grandes e puxados, orelhas pontudas, um rabo com uma seta na ponta e com os caninos bem desenvolvidos, e ele vindo, sorrindo. Não é assim que os filmes vão, né? Aí a pessoa fica pensando, aí eu fico imaginando só que tentação mais sem futuro seria essa, né? Até porque você, como homem, muito mais tentado do que Cristo, né? Até porque você é caído, nunca lhe apareceu nenhum ser folclórico desse, dizendo para você assim, agora você vai tomar um copo de cachaça. Aconteceu isso com você? Em algum momento? Alguém que já foi tentado dessa maneira? Irmãos, precisamos de entender que a tentação, ela não é algo que acontece fora do homem. A tentação só pode acontecer no interior do homem. Até mesmo se você pegar a própria tentação de Cristo, o próprio texto, né, nos permite e já nos indica que não podemos entender literalmente aquela narrativa. Porque é dito, pense comigo, que o diabo levou Jesus, eu estou apenas citando para vocês pensarem comigo, para o pináculo do templo. Bem, onde é que Cristo estava? A princípio, no deserto. Aí o diabo pega pela cintura de Jesus e sai voando. E ninguém vê. E aí fica lá na sé, bem no pico, no pináculo, na ponta do templo, em pé com Jesus, dizendo, pula daqui abaixo, pula. Imaginou que coisa mais estranha? Ah, pastor, eu creio que foi assim mesmo, que levou e ficou lá pendurado na pontinha, vai, não vai, pula, não pula. Mas pense na última tentação. É dito que o diabo levou a Cristo para um alto monte. Que monte seria esse? Não importa, mas pense no monte alto. Qual que é o maior monte que nós temos? Quem é aqui bom de geografia aqui? Everest é o maior monte do mundo? Mais alto do mundo. Digamos que tenha sido levado para o Monte Everest. Imagine você, digamos, em tese, de onde se podia ver todos os reinos do mundo: China, Índia, Japão, Indonésia, Brasil, todos os reinos, todas as nações do mundo. Seria possível de cima do Monte Everest ver todos os reinos do mundo? Não dá para perceber que aqui há um significado e que a linguagem aqui é tão somente uma linguagem para você extrair um fio, extrair uma seiva, extrair uma verdade. As três tentações de Cristo envolvem toda a experiência humana. A primeira tentação é dito que o diabo disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Eu pergunto, olha, que tentação é essa? É pecado se ele tem poder transformar pedras em pães? É pecado? Digamos que ele tem o poder, por que não? Eu vou pegar uma pedra, transformar no pão e vou comer. Algum pecado nisso, queridos? Não. Então observa que a tentação, ela está por detrás de um ato talvez muito simples. O que o maligno quer não é que Cristo transforme pedras em pães. O que o maligno quer e deseja que não somente Cristo, homem, Jesus, mas todos os homens façam, é simplesmente ignorar que todos nós vivemos de Deus. Nós sabemos pela própria resposta de Cristo, quando respondeu: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o homem Jesus, ele tinha uma mente, ele tinha uma consciência clara, formada, estabelecida, segura, de que o homem
precisa primeiramente saber que toda criatura vive em Deus, se move em Deus e existe em Deus. Ou seja, Deus é a fonte da existência, como Ele é o fundamento de todo o sustento vem de Deus. Deus é alimento para nós. Não pense você que o que me sustenta exatamente seja o alface, o tomate, a comida que eu como. Antes de tudo isso, há a vida, e essa vida é o próprio Deus. Então o homem Jesus tinha essa consciência clara, firmada. Olha, o diabo queria que ele transformasse a pedra em pão, no sentido de que ele tomasse toda a sua providência, no sentido de que ele abandonasse a confiança em Deus, para ser ele o próprio autor e originador do seu sustento. É basicamente o que está lá em Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 10. Jeremias vai colocando em dois planos, dois tipos de ação ou de atitudes humanas. Ele diz, olha, preste atenção, maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua carne mortal, ou que faz da sua carne mortal o seu braço, e que afasta o seu coração do Senhor. O homem que coloca confiança em si mesmo, o homem que considera que ele é capaz de si mesmo, o homem que pensa que não precisa de Deus, ou mesmo até nos dias de hoje, com esse ateísmo não filosófico, mas ateísmo prático, em que se diz com a boca que se crer em Deus e de que Deus é tudo, mas na verdade Deus não faz parte da vida das pessoas. Não basta dizer eu confio, a questão é como o meu coração se coloca diante da suprema verdade de que Deus é a fonte, é a origem e o fundamento de existência de todos os homens. Para ilustrar essa total dependência do homem de Deus, foi que Jesus falou aquela parábola, eu sou a videira. Pense nessa parábola, eu sou a videira. Pense numa videira, ele diz, e vocês são os ramos. Então o ramo, ele procede da videira, ele brota da videira, e embora ele brote da videira, ele é totalmente dependente da videira, porque a videira, a partir das suas raízes, vai processar todo o alimento do solo, transformar numa seiva, que é a vida, que vai alimentar os ramos. Aí Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. E essa verdade, dessa profunda necessidade de Deus, e de uma consciência clara de que como ramos somos dependentes de Deus, é que Jesus tinha claramente na sua consciência, e de que nós precisamos gerar tal consciência. Já imaginou no dia que eu e você, sem titubear, sem pestanejar, sem vacilar, todos os dias, em todos os momentos, em todos os segundos, tivermos caminhando, ou seja, trabalhando, ou seja, nos alimentando, ou mesmo dormindo, ou acordando, ou o que quer que seja, formos totalmente conduzidos pela suprema verdade. Sem Cristo, eu nada posso fazer. Já imaginaram? O nosso viver totalmente nessa base, constantemente. Cristo foi tentado naquela primeira tentação a não confiar no Pai e a buscar imprimir um viver à parte de Deus, usando do seu próprio poder em benefício próprio para si mesmo, deixando de estar totalmente ligado e conectado no Pai. Por isso que ele disse, nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso que Jeremias disse, voltando ao texto, que o homem que confia em si mesmo, que aparta o seu coração do Senhor, que faz da sua carne mortal o seu braço, ele é maldito. Não que Deus esteja amaldiçoando, não. É o homem que se afasta dessa fonte de todas as bênçãos,
E é dito, ele é como um arbusto seco no deserto, que habita em lugar inóspito, numa terra inóspita, numa terra salgada, e não vê quando lhe vem o bem. Mas o oposto disso, diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Esse homem que confia no Senhor, esse homem que sabe que sem Deus nada se pode fazer, esse homem que sabe que para produzir fruto precisa estar ligado à videira, e esse fruto são todas as coisas. No texto de João 15 fala do amor, mas no sentido de que o ramo só pode produzir alguma coisa se estiver ligado à videira. Isso implica que tudo quanto fazemos, mesmo você piscar os seus olhos, seu coração que pulsa, o sangue que corre nas suas veias, todo o seu organismo que está funcionando, tudo isso é em razão dele. Por isso o homem que confia no Senhor é bem-aventurado, como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que estende as suas raízes para os lugares mais profundos, e é dito, e que não receia quando vem o calor, e mesmo no ano de sequidão não deixa de dar frutos. Então, Jesus, ele tinha essa consciência. Ele só vence a tentação, a primeira, porque ele tinha claro, formado, gerado na mente, no coração, esta verdade: eu sou dependente do Pai. Alguém poderia começar a querer questionar teologicamente, não vai por aí. Ah, pastor, mas como é que pode? Ele é Deus, e aí? Aqui nós estamos dando ênfase à humanidade, é como homem que ele vive. Em João 6,57, ele diz: assim como o Pai vive, e eu igualmente vivo por meio do Pai. Diariamente nós estamos sendo tentados com essa mesma tentação de Cristo. Se tu és criado à imagem e semelhança de Deus, por que você precisa ficar vivendo na dependência dele? Basta que você produza o seu próprio alimento, que você se conscientize que você é capaz, que você pode, que você é. Inclusive, não poucas mensagens ensinadas e pregadas em púlpitos de igrejas evangélicas levam o homem para esse antropocentrismo, dizendo: você pode, você é bom, você é suficiente, você não pode aceitar, você tem que determinar, você tem que fazer e acontecer. Diga não, diga: eu sou dependente do Pai, eu vivo por intermédio do Pai. E como ramo ligado à videira, eu quero dizer todos os dias: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo, no texto, no relato, leva Jesus para o alto do templo, pináculo do templo, para a Sé, de onde ele pode olhar lá embaixo. Interessante que o templo lembra fé, lembra religião. Está nesse âmbito, da fé e da religião. E agora o diabo simplesmente diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, então pula daqui abaixo. Pode pular, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Agora imagine só, que tentação é essa? Pula daqui abaixo. Ah, mas se eu pular eu vou me machucar. Não, mas o teu pai não disse que ele iria enviar anjos para te guardar? Ele falou, está lá no Salmo, Salmo de Davi, Salmo 91, está escrito que ele enviaria anjos para te proteger, para te segurar, para que tu não tropece em nenhuma pedra. Eu pergunto, será que a intenção do maligno é simplesmente provar que Deus de fato iria guardar o seu filho? Ou não queria o maligno incutir na mente de Jesus e no coração de Jesus a dúvida: você acredita mesmo que ele vai enviar os seus anjos? Será mesmo que o seu pai não te enviou para uma missão, e estando você aqui ele não te abandonou? Ele queria gerar no coração do filho a dúvida em relação ao pai. Por isso que Cristo disse:
não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, o que o diabo queria é que Jesus desafiasse o Pai, pusesse à prova a palavra do Pai, porque só busca uma prova aquele que duvida, porque aquele que tem plena convicção da palavra, este não pede prova, ele crê, ele confia, ele confessa, e ele sabe que caso aconteça de tropeçar, o Pai haveria de enviar os anjos, mas não tem que duvidar do coração do Pai, não tem que ficar colocando em dúvida aquilo que o Pai é. E nós faremos aqui a leitura da dracma perdida. Nós veremos muito, sobretudo nos capítulos que trata da queda de Lúcifer, que toda a queda de Lúcifer e dos seus anjos aconteceu na base da dúvida. Quando alguém primeiramente começa a duvidar de Deus, duvidar dos planos, duvidar da obra, duvidar do que Ele realiza, quando a dúvida começa a entrar no seu coração, você está sendo tentado, não a dúvida a meu respeito ou de outra pessoa, mas a dúvida em relação ao caráter e à natureza do Pai. Por longos e longos anos, o maligno, como diz em Ezequiel, na multiplicação do seu comércio, ele foi vendendo a sua imagem de anjo bom, de anjo coitadinho, de anjo que estava sofrendo uma injustiça, e aí começou a desenhar uma falsa imagem acerca do Pai, gerando dúvida no coração das criaturas de Deus acerca dele. Foi colocando dúvida: Deus, ele é mesmo bom? É mesmo bom? Hoje em dia, alguém diz assim: Deus é mesmo bom? Ora, se ele fosse bom, por que o homem sofre tanto? Isso é mesmo, né? Deus não deve ser tão bom assim. Outros pensam: não, Deus então não deve nem existir. A dúvida vai sendo gerada no coração. Observe que o maligno, como diz em João capítulo 8, é o pai da mentira. Pensem comigo, toda tentação, toda e qualquer tentação, ela vem escondida num sofisma, num engano, numa ilusão. Nunca pense você que você será tentado com a verdade. A verdade vai dizer: ó, é assim, assim, se você fizer desse jeito vai acontecer isso, agora você decide. Isso não é tentação, isso é reflexão. A tentação é quando vem uma voz interior, aquela serpente que estava no Éden, que continua dentro de todos os homens. Não é uma mera cobra, nem um mero demônio com um garfo na mão, mas é uma voz dentro do homem que começa a te levar a duvidar do caráter de Deus. Irmãos, Deus é bom. Paulo diz que os atributos de Deus são manifestados por meio de todas as coisas que foram criadas. Olha para a criação, tudo na criação é bom, Deus fez para um bem. Você pode observar e sentir, perceber o amor de Deus em tudo que Ele fez, tudo para nos fazer bem. Deus criou toda sorte de árvores frutíferas, boas para alimentos e agradável à vista. Você olha para os alimentos, que maravilha, tudo revelando a bondade de Deus, o coração de Deus. Ah, pastor, mas tem muita gente passando fome. Mas não é Deus o autor da fome. O problema da fome é um problema social, um problema político, sobretudo um problema espiritual, do homem que se afastou de Deus, se tornou egoísta, avaro, e agora, para ter o domínio e o poder sobre outros homens, eles manipulam. Mas há alimento que Deus dá para todos os homens. 7 bilhões de habitantes sobre a terra, todos podem comer e tem alimento suficiente e o bastante para todos. Mas os homens são maus. As doenças não é causa ou culpa, ou não tem origem em Deus. De Deus não procede nenhuma enfermidade. A enfermidade, ela está no meio de 2 pontos. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Pecado é o começo, é o afastamento do homem de Deus. E a partir de então, é dito que pelo pecado entrou
a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Entre o pecado e a morte existem toda sorte de mazelas, toda sorte de misérias. As misérias são o resultado do afastamento do homem de Deus, como eu citei o caso de Jeremias capítulo 17, que maldito é o homem que afasta o seu coração do Senhor, será como um arbusto seco no deserto. Essa é a condição. E Deus, em toda a história humana, chamando o homem para si, trazendo o homem para perto de si. Cristo disse para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, Jesus tinha uma mente que confiava absolutamente na palavra do Pai. Não havia brecha para dúvida, porque ele conhece o Pai, ele sabe o que é o coração do Pai. Jesus sabe que o Pai é bom, é amor, é graça, é misericórdia. Ele sabe de tudo isso. Deus sabe que o Pai não é infiel, pelo contrário, fiel é Deus. Ele sabe que o Pai, mesmo quando as suas criaturas se tornam infiéis, ele continua fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, quanto que nós precisamos, como diz aos Hebreus capítulo 2, nos apegar com mais firmeza à palavra de Deus. Você pode duvidar do que você quiser, quanto a palavra de Deus, tome-a absolutamente e coloque no seu coração. Vença. Não comece a querer desafiar a Deus, colocar Deus à prova. Quantidade de pessoas que hoje em dia estão caídas, estão prostradas, estão mortas espiritualmente, porque caíram no erro de tentarem a Deus. Deixa eu ver se Deus é bom mesmo, deixa eu ver se Ele faz mesmo. Como a irmã Andréia cantou agora há pouco, uma canção maravilhosa, que diz que nós adoramos a Deus não somente por aquilo que Ele faz. Lógico, nós adoramos a Deus pelo que Ele faz, mas sobretudo adoramos a Deus pelo que Ele é. Então, Deus é Deus. Se a porta está aberta, está fechada, se você tem saúde ou está enfermo, não importa, haja o que houver, Deus sempre será Deus. Deus é bom. O maligno, não satisfeito, mostrou todos os reinos do mundo para Jesus e disse: olha, todos esses reinos eu te dou, eu te darei, se tão somente tu prostrado me adorares. Fico imaginando, né? Cristo passou por tal tentação, passaríamos nós também por tentação semelhante? Nunca me apareceu um capeta dizendo: prostre-se diante de mim. Nunca vi alguém se curvando diante do capeta, do demônio, do folclore ou de alguma coisa semelhante. Mas o fato é que curvar-se diante do demônio é fazer-se, bem redundante, a si mesmo o seu Deus. É adorar a si mesmo. Paulo vai dizer que os homens que caíram, Romanos capítulo 1, tornaram-se loucos. Quando é que você se faz a si mesmo Deus? Quando você se coloca como sendo o alvo de todas as coisas. Quando você ignora que o Criador é o seu tudo. Quando você deixa de render a Ele a graça necessária, as ações de graças, o agradecimento, a glória, o louvor, e você começa a conferir isso para você. O fato é que o maligno queria que Cristo voltasse as costas para o Pai e fizesse a si mesmo o seu próprio Deus. Jesus disse: não, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Ou seja, ele falou assim: olha, por que você vai tomar o caminho da cruz, do Calvário? Por que você terá que ser crucificado? Por que você tem que ser negado, rejeitado, cuspido, insultado, vituperado, para receber como recompensa os reinos do mundo, se você pode recebê-los sem passar pela cruz? Basta que você se curve. Você é capaz? Bora, vamos. Eu te darei todos os reinos do mundo. Irmãos, Jesus ali na qualidade de homem, enquanto homem, presta atenção,
Ele sabia que a única maneira de o homem ser reestabelecido para aquilo que ele foi criado é fazendo morrer o ego e a carne humana. Porque o problema do homem é o egoísmo. O que a Bíblia chama de pecado é o que na psicologia chama de egoísmo, o ego, o eu central do homem. E se isso não for negado, o homem jamais poderá encontrar o caminho da salvação. Em outras palavras, Jesus, ele tinha uma consciência clara, uma mente esclarecida, de que não existe outro caminho para o homem, senão o caminho da morte, para o ego, da morte, para os prazeres, para então viver somente para Deus. Como homem, diz Paulo aos Hebreus, Cristo foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança e sem pecado. Venceu completamente. E todos nós, como homens, também somos tentados. E essas três aqui que nós colocamos são apenas os fundamentos de tantas outras. As três se desdobram em inúmeras tentações. E quando se fala de tentação, nós temos que pensar também na nossa tentação. Não adianta você entender tudo sobre a tentação de Cristo e não compreender como que acontece a sua tentação. Quero ler com os irmãos alguns textos para você entender um pouco acerca da tentação humana. Talvez essa mensagem de hoje vai te ajudar muito a te livrar das mentiras do maligno, dos sofismas. Talvez a mensagem dessa noite vai te ajudar a vencer coisas que você talvez não tenha vencido. E talvez tenha um engano dentro de você dizendo: você cai, você faz isso porque você é fraco, porque você não consegue, você não dá conta mesmo, né? De fato, abandona logo isso, para com esse negócio de Bíblia, de Jesus, de igreja, porque você não dá conta mesmo, né? Você é um fraco mesmo, né? Então, talvez haja muita mentira aí dentro do seu coração. Ou talvez você esteja fazendo algo, caindo naquela tentação continuamente e justificando os seus erros, porque você quer culpar o outro também. Não, a culpa disso aqui é o outro, não sou eu. Eu estou aqui tranquilamente na minha fé, mas de repente vem lá um capeta. Eu costumo dizer que depois que inventaram o diabo, ninguém mais é responsável por nada. Entenda que eu estou dizendo essa fantasia que se cria em torno de algo. Tudo é culpa do diabo. Está lá o indivíduo, vai se casar, arrumou uma noiva bonita, coisa mais linda, estão se amando. Essa aqui é a noiva que Jesus me deu. Foi Jesus que deu. Lá na frente vem um divórcio. Foi o diabo que entrou na minha casa e destruiu tudo. Aí é Deus que dá a noiva, é o diabo que tira, e ele não fez nada. Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos ler o primeiro texto, Tiago capítulo 1. Vamos entender como as coisas acontecem dentro de nós. Tiago capítulo 1, epístola de Tiago. Veja o versículo 13 em diante. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então tira Deus dos seus problemas, nesse sentido. Não queira culpar a Deus, não, isso aqui é Deus. Não, eu estou nessa situação porque Deus me colocou aqui. Cuidado, Deus a ninguém tenta. Não queira responsabilizar a Deus pela tentação na qual você caiu. Versículo 14. Ao contrário, se não é Deus, então só pode ser quem? O diabo, o bicho ruim, o bicho da capa preta e da leg vermelha. Está aqui, versículo 13. Deus a ninguém tenta. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado quando o diabo lhe aparece de rabo e chifre. Não? Então como é que é, irmãos? Não é Deus, e não vem o diabo com esse garfo me tentar. Como é que funciona essas coisas? Ao contrário, cada um. Então não olhe para o outro, é cada um. Eu. Não olha para mim não, olha para você.
Eu, Alexandre, você, Vera, você, Jailson, você, Márcio, e assim cada um de nós. Cada um é tentado pela sua própria, não poderia falar pela sua cobiça? Não basta, se é sua, é minha. Pela sua, é sua, Jailson. Mas pela sua própria cobiça. É algo que está aí dentro de você. A tentação, ela parte de algo que você pensa, que você deseja, que você sonha, que você cultiva. Cuidado com os seus pensamentos. Tudo vai acontecer aqui dentro, meus irmãos. Em nome de Jesus. Cuidado quando você deseja por algo e aquele algo que você deseja não é lícito. Porque você começará a cultivar, a pensar, e aquilo vai ganhando raízes, criando raízes dentro do seu coração, até você se encontrar totalmente enredado, totalmente preso. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai. Então, a cobiça está instaurada. Eu tenho muitas cobiças. Vocês têm muitas cobiças? Quem aqui tem bem pouquinha cobiça? Entenda que cobiça aqui não é simplesmente cobiçar um objeto alheio, mas significa todos os desejos de toda sorte. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai. Então ela está aí, em estado de latência, está latente. Mas de repente algo atrai. Opa, você viu, começou o processo. Você viu, opa, o que está acontecendo, meu Deus do céu? Atraiu é quando o objeto desejado, ele chega à sua mente, à sua consciência, no sentido de você saber que ali está. E aí começa um processo. Preste atenção. Quando esta o atrai e o seduz. Atraiu, se tocou daquilo, aí você começa a crescer o olho vai ficando comprido. Você não consegue tirar o olho, seja de um objeto, seja de uma pessoa, seja de algo que você vê a possibilidade de realizar, de fazer acontecer. E você, primeiramente, cresce o olho porque mas depois vai ficando pequeno, porque você vai ficando pensando. E aquilo vai sendo construído. Veja o que Deus vai dizer, que isso vai sendo gerado, versículo 18, ou melhor, 17. Me perdoe, versículo 15, né? Então a cobiça, depois de haver conceber. A palavra que é usada para falar de um filho que é concebido. Imagine só um casal, lógico que eu não estou falando de pecado, tá, amados? Casalzinho, casou. Aí eles começam a pensar no filho. Vamos ter um filho? Rodolfo e Eula, né? Vamos, não vamos? Não, agora não. Mas eu queria tanto. Mais. Estão pensando. Daqui a pouco eles veem um menininho que nasceu, que trouxe aqui para os irmãos orarem. Aí ficam com Pedro na criança. Que lindo, que maravilha. Aí começa aquele pensamento, aquela ideia, vai tomando forma e vai ganhando o coração. Eles vão ficando grávidos da criança antes de ser no ventre, na ideia. Vai sendo gerado. Agora, do mesmo modo, lógico, isso não tem nada a ver de pecado, ali é um casal, né, pertencem um ao outro, podem ter quantos filhos quiserem, sem pecado. Mas a ideia é de que essas coisas vão sendo geradas aqui dentro, voltando agora ao problema do pecado. Então você tem que começar a perceber isso, que a tentação está se formando, a partir do momento que você foi atraído por algo, e você então começa a ser seduzido, até que aquilo que está te seduzindo, ele é concebido, é como que nascesse dentro de você. Ou seja, você formatou, gerou, está pronto, não executou ainda, mas está aqui. É a decisão, vou fazer. Vai ser assim, vai ser tal dia, tudo certo, planejado, concebido no coração.
Versículo 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dar à luz o pecado. Pecado dado à luz, ele nasceu no coração, já pecou. É o que Cristo diz, que aquele que olha para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Pode não ter havido o fato ou o ato consumado, mas já há um pecado instalado no coração. O que significa que nós precisamos, para ter a mente de Cristo, usar os mesmos meios e métodos de Cristo na sua tentação. Não permitir que nenhuma ideia estranha à vontade de Deus e à palavra de Deus seja gerado dentro de nós. Constantemente, nem com só de pão viverá o homem. Vença todas as tentações pela palavra de Deus. Declare a palavra, fale a palavra, proclame a palavra para você mesmo. Cantamos aqui agora, canta minha alma, canta ao Senhor, não cantamos agora? O que significa? Não é você dizendo para a sua alma: ó alma, por que você está aí cabisbaixa, rancorosa? Canta, alma, bora! Você tem que dizer para você mesmo, para o seu coração, quando vier a tentação, a mentira, o sofisma, querendo te enganar, você: não é assim não, seu sofisma. Pode dizer: sua serpente, serpente venenosa, serpente maligna. Vai passar o que serpente? A serpente dessa ideia, essa ideia que quer te afastar de Deus. Se você porventura caiu, e esse cair aqui não tem nada a ver com o que dizem os evangélicos, cair para eles é adultério, né? Eu falo cair se você tem caído em tentações, seja lá elas quais forem, não importa. Não fica triste não. A partir de hoje você tem um novo caminho, para ser gerado em você uma consciência crística, uma consciência de Cristo, uma mente de Cristo. Como diz Paulo, nós temos a mente de Cristo. É vencer as tentações, no sentido de não permitir que nenhuma ideia que seja estranha a Deus e a sua vontade se instaure na sua mente, no seu coração. Seu coração precisa ser livre, liberto de tudo isso. Você tem que ler a palavra, entender a palavra e acolher a palavra. Pastor, mas tem algo que é mais forte do que eu. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Aí vem o sofisma, né? Ah, pastor, isso é mais forte do que eu. Ah, é assim. Não tem jeito não. Ih, pastor, você não conhece, você não está na minha pele. Fala aqui, ó, pele, ó. Capítulo 4, versículo 6. Então lhe diz o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Imagine você pegando aqui a história de Caim e Abel, sempre transcendendo a história, a literalidade, para entender a essência. Caim ofereceu uma oferta, Abel ofereceu uma oferta a Deus. Diz que Deus não aceitou a oferta de Caim, não se agradou da oferta de Caim, e Deus recebeu porque se agradou da oferta de Abel. Aí começa um processo. Lá Caim pensando: o que tinha minha oferta? O que tinha a oferta de Abel? Começou aí, ó. Tudo agora começa, é uma ideia que vai entrando. E ele pensava: bem que poderia ter sido eu, né? A minha oferta que seria aceita. Até porque a minha era melhor. Eu estou achando que não vale a pena ofertar nada para Deus, porque a gente oferta, vai lá e vai, aí Deus não aceita. Será que ele está sendo tentado aqui alguma coisa? Já não tem mentiras e aqui sofismas aqui dentro? O que ele deveria fazer? Espera aí, Deus é maravilhoso. Se a minha oferta não foi aceita, tem algum problema comigo. E começaram a procurar nele onde estão as eivas do seu coração, suas falhas, onde foi que ele errou, quais eram os sentimentos por detrás daquela oferta, porque a oferta não basta ser oferta para ser recebida, tem que ter um coração de amor. Não adianta você querer fazer como faziam os fariseus, dava rios e rios de ofertas, mas faziam para serem vistos. Ele tinha que sondar o coração dele. Se não conseguisse, falar: Senhor, sonda meu coração, me ajuda. O que está acontecendo? Eu quero te oferecer uma oferta para ser aceita. Qual é o caminho? Me ajuda. Mas não, começou a olhar o irmão dele atravessado, foi ficando irado,
Como diz o texto, ele foi ficando com um semblante descaído e irado. Estava no processo diz lá de Tiago, né? Aí Deus fala assim: por que andas irado? E por que teu semblante anda descaído? Em outras palavras, a Deus é como falar assim: olha, ainda dá tempo. Veja como você, olha o seu coração. Para onde você vai chegar com essa história? E Caim já estava pensando: eu vou esperar uma situação, pegar uma pedra bem grande, tacar na cabeça daquele desgraçado do Abel, cabra sem vergonha, porque eu matando ele não tenho oferta para disputar com minha oferta, é só a minha e não tem jeito. Estava planejando matar o irmão dele. Aí, como Deus sabe do coração e sabe até onde pode chegar o coração humano, olha o que ele diz no versículo 7: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Em outras palavras, ele procedeu bem? Não. Foi rejeitado, não é porque Deus é mau, ou Caim é bom, ou Abel é bom, é porque você não procedeu bem. Olha para o teu caminho, olha para o propósito do teu coração, olha para a tua alma e você vai perceber que você não fez corretamente. Você tinha outras intenções no seu coração. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, e a Miguel, o anjo, o arcanjo, cumpre dominar o seu pecado. É o arcanjo Miguel que virá com a espada para deter o seu pecado. É isso? O que diz? E a ti cabe dominá-lo. Então, quando você não sabe, pastor, é porque é algo que é mais forte do que eu não dou conta. Terceiro princípio, 1 aos Coríntios, capítulo 10. Pastor, é uma coisa que vem, é mais forte do que eu. Sabe por que você tem a impressão de que é mais forte do que você? 1 aos Coríntios, capítulo 10, é porque você cultiva. Porque primeiramente, quando você foi atraído, você começou a cultivar, todo dia de manhã, regando a ideia, colocando um adubo na ideia. Aí você vai lavando aquilo. Aí você vai sendo tomado, enredado. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13, 10, versículo 13. Capítulo 10, versículo 13. Olha o que diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Toda tentação é humana. É uma força sobrenatural que vai vindo e vai... Não, para. É humana. Você é humano, você não sofre nenhuma tentação sobrenatural, um demônio, um espírito que te tomou e você não teve jeito. Pode parar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Não. Ele permite somente até onde você, como homem, não é como anjo, não é como arcanjo, não é como querubim, como homem você pode suportar. A tentação não é, como diz, não é sobre-humana. Não há tentação que não seja humana. E Deus permite somente a tentação que você, na sua humanidade, consegue suportar. E tem mais: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Imagine só quando o servo de Eliseu, Geazi, não sei se vocês lembram da história do Antigo Testamento, mas ele era um servo do profeta, né? E aí ele, uma vez que o profeta curou lá o Naamã, então, quando Naamã ficou curado, ele chamou o servo de Eliseu, e falou assim: olha, eu ofereci lá para o profeta lá, ouro, uma capa, umas coisas aqui. Ele não quis aceitar, porque diz que recebeu de graça, dado de graça, é assim. Mas aí, de repente, aí que Geazi falou?
olhou para cá, para o ouro, o profeta não estava mais perto. Aí a cobiça já atinou nele. Rapaz, vai que eu... Não, ele não quer, pode ir. Aí foi embora. Daqui a pouco lá está Geazi correndo atrás dele. Vem cá, pai. Aí o profeta falou assim que vai ser muito útil na casa de Deus, a capa, o ouro, as coisas, pode me trazer aqui. Aí ele pegou e escondeu. O profeta, quando viu, não viu a cena, mas ele vinha chegando de longe, já tinha escondido as coisas. Aí o profeta faz uma pergunta: de onde vens, Geazi? Olha o escape aí, olha a oportunidade de ele cair para o céu. Misericórdia, eu cometi um erro tremendo. Não era hora de ele falar assim: eu cometi um erro tremendo, eu quero pedir o perdão de Deus, eu peguei a capa, vou devolver a capa agora, vou levar de volta. Mas não, o homem fica dando desculpas. Quando Deus entra no jardim, na linguagem de Moisés: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia? Adão pode se esconder de Deus atrás de uma árvore? Parece meninos se escondendo dentro de casa dos pais, esconde atrás da cortina e deixa os pés lá de fora. Não adianta. Essa pergunta, onde estás, Adão? Não é que Deus não sabia, nem que Deus não está. Isso é o que significa: Adão, olha a chance, confessa, meu irmão. Senhor, eu fui um fraco, eu me deixei seduzir, me deixei levar, desobedeci, fiz o que não deveria. Senhor, a tua graça, a tua bondade, eu estou aqui, faço o que você bem quiser. Mas não, vem as desculpas. Senhor, de fato, essa vida tem cada uma, né, Deus? Deus, misericórdia. Olha, tu acredita que a mulher que tu me deste, ela, não fui eu não, foi a mulher que tu me deste, comeu? Tu acredita? Aí pegou o fruto e me deu, e eu comi também. Quando eu vi, eu estava mastigando, nem perguntei nada, não tal. Tá vendo como é que é? Aí vai para a mulher: e que história é essa? Ela: Deus, vou te contar uma coisa, viu? Tem cada uma desse mundo. A serpente que tu criaste, foi ela. Um jogando para o outro. Está aqui, não tem tentação sem que seja sobremodo humana, toda ela é humana. No limite da sua capacidade, Deus conhece todos os teus limites, e Ele dá, juntamente com a tentação, o escape. Fica atento, porque sempre que você estiver numa zona de perigo, Deus vai te mostrar o escape. Fica atento, você vai ver uma porta aberta. Cuidado, não estou por aqui, nada de... Eu quero dizer que você vai perceber, alguma coisa vai acontecer, alguém vai te falar algo, uma luz vai despertar a sua consciência, e você tem que lembrar: Deus está me livrando. E você então dirá não ao sentimento, não ao desejo, não à ideia, não à obra ou a qualquer outra coisa. Não pense você que você é um santarrão, que nada te abate, nada te pega, nada te toca. Não. Vez ou outra você vai se sentir dentro de uma zona de perigo. Você vai sendo enredado, daqui a pouco fala assim: misericórdia, onde é que eu me encontro? Na hora, Deus vai dizer para você: dá tempo de sair. Dá tempo. É só você usar contra a serpente a palavra de Cristo, desenvolvendo a mente de Cristo, uma mente crística. E, pessoal, para encerrar, Efésios capítulo 6, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Está dizendo, existe uma luta constantemente. Principados e potestades, forças, querendo dominar a sua mente, o seu coração. Essas regiões celestiais estão aí dentro de você. É a sua mente, seu espírito, sua alma. Essas forças querendo te atacar,
seduzir, te enganar, te aprisionar. E é dito que para vencê-las você precisa de uma armadura. E lá cita uma série de partes dessa armadura. Fala a espada do Espírito, o escudo da fé, as sandálias do Evangelho, o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Mas fala também do capacete da salvação. Para guardar a sua mente, ó. Capacete não vai chegar em casa, colocar um capacete de motoqueiro, não vai resolver nada. Não é uma guerra física, é espiritual, está dentro de você. Usar o capacete da salvação é você usar as verdades do Evangelho, da redenção, para que a sua mente seja guardada, para que nenhum dardo inflamável do maligno atinja a sua mente. Para tanto, precisamos orar constantemente. Orar constantemente é um coração alerta. Orar constantemente não é você ficar orando, ó Senhor Jesus, neste momento eu estou aqui na tua presença, Pai, porque tu és e tal, você vai ficar doido. Não é assim. Orar sem cessar significa um coração sempre alerta a Deus, a presença, a realidade, a verdade. Um coração sempre atento. Porque assim, quando vierem as tentações, você vai percebê-las com facilidade. E você vai vencê-las em o nome de Jesus. Amém?